Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aulas de Português. Eu sou a professora Eliane Vieira e no vídeo de hoje eu quero corrigir os exercícios da aula passada. No vídeo anterior eu mostrei para você o passo a passo como você vai reconhecer e diferenciar o pronome indeterminador do sujeito do pronome apassivador, e é lógico que nós estamos falando do se. Mostrei para você o passo a passo, deixei alguns exercícios, pedi que você resolvesse esses exercícios e também colocasse as suas respostas nos comentários. Algumas pessoas fizeram isso, por exemplo, a Eliane Ximenes colocou a resposta dela aqui, o André Vilar também colocou a resposta dele, a Isabel também colocou a resposta dela, o Luan Araújo também colocou a resposta dele, a Ana Jara Chaves também colocou a resposta dela. Enfim, muitas pessoas participaram e agora o que eu vou fazer? Eu vou analisar passo a passo cada uma dessas frases e eu queria também, é lógico, agradecer a participação de cada um de vocês. É muito importante que vocês treinem, é muito importante que você resolva, comece a resolver as questões, os exercícios, para que no dia da prova você esteja totalmente afiado e não erre mais a classificação do C, ok? Então, parabéns a todos vocês que deixaram as suas respostas. Agora eu vou fazer a correção passo a passo e depois você vai conferir o gabarito. Então, vamos lá. Veja que aqui nós temos fazem-se bolos decorados. Qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Somente lembrando que você precisa dar dois passos aqui. O primeiro é marcar o verbo, porque você sabe muito bem que pronome indeterminador do sujeito e pronome apassivador são duas construções que estão ligadas ao verbo. Então a gente precisa identificar o verbo e depois disso verificar a transitividade. Temos aqui na primeira frase o verbo fazer conjugado fazem, marquei o verbo, cumpri a primeira etapa. Qual é a segunda etapa? Identificar a transitividade deste verbo. Quem faz, faz alguma coisa. Então nós estamos diante de um verbo transitivo direto. VTD mais ser. Este ser é o que mesmo, hein? Exatamente isso. Um pronome apassivador. Ou simplesmente ele é um PA, ok? Pronome apassivador. E qual é a função sintática de bolos decorados? Esse segmento vai funcionar como sujeito paciente dessa construção. Qual é a voz dessa frase? Nós estamos diante da voz passiva sintética ou voz passiva pronominal. Uma outra dica que eu falei na aula anterior. Com PA, o verbo deve concordar obrigatoriamente com o sujeito a que ele faz referência. É por isso que a forma verbal está no plural. Ela deve figurar no plural para concordar com o sujeito paciente, ok? Então, primeiro gabarito, pronome apassivador. Vamos para a segunda frase. Necessitava-se naquele mês de mais voluntários. Primeiro passo, marcar o verbo. Forma verbal, necessitava. Depois disso, eu preciso identificar a transitividade deste verbo. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Percebeu que apareceu essa preposição? E essa preposição é obrigatória. Eu não posso dizer simplesmente necessitava mais voluntários. Isso está totalmente incorreto. Então significa que esta preposição é obrigatória. Logo, o verbo necessitava é transitivo indireto. VTI mais C. Qual é a classificação do C mesmo, hein? Exatamente isso. Ele é um pronome indeterminador de quem? Do sujeito. Ou simplesmente o PIS, ok? Estamos diante do PIS, portanto. Esta frase está na voz ativa. Temos, portanto, um sujeito indeterminado. O C é responsável por essa indeterminação. Número 2, portanto, PIS. Número 3, não se vive bem ali. Temos que marcar o verbo, está aqui, forma verbal vive. Depois eu preciso identificar a transitividade desse verbo. Quem vive simplesmente
vive, esse é um tipo de verbo que tem o seu significado completo. Ele não precisa de um outro elemento para ter sentido completo. Logo, nós estamos diante do verbo intransitivo. Verbo intransitivo mais ser. Deixe-me colocar este ser aqui antes, que eu também quero falar com você por que este ser apareceu antes do verbo. Então, VI mais ser, nós estamos diante do pronome indeterminador do sujeito. Então, este ser é novamente o PIS, da mesma forma que na frase número 2. Mas, professora, por que este ser apareceu antes do verbo? Justamente porque nós temos aqui o não, que é uma palavra atrativa. Quando houver palavra atrativa, o pronome vai figurar antes do verbo, formando, portanto, a próclise, ok? Então é por isso que este ser apareceu antes do verbo. E se não houvesse o não nesta frase, o que aconteceria? Este ser iria para depois do verbo, então vive-se bem ali, formando, portanto, a ênclise. Então tome bastante cuidado com isso. Se você estiver acostumado a essa construção, ou seja, verbo e depois o pronome, lembre-se de que o pronome pode aparecer antes do verbo se houver, portanto, uma palavra atrativa. Então nós temos aqui o ser da número 3, é um PIS, um pronome indeterminador do sujeito. Logo, nós estamos diante da voz ativa, sujeito indeterminado. Vamos para número 4, consertam-se bicicletas. Ora, quem conserta, conserta alguma coisa. Estamos diante do verbo transitivo direto. Então, VTD mais C, qual é a classificação deste ser? Exatamente isso. Nós estamos diante do pronome apassivador. Se o pronome é apassivador, lógico que nós temos aqui uma frase na voz passiva. Que voz passiva é essa? Voz passiva sintética. Lembre-se de que a voz passiva sintética é formada por essa construção, VTD mais C ou VTDI mais C. Então nós estamos diante de uma voz passiva sintética ou voz passiva pronominal. Quem é o sujeito da oração? Exatamente isso, o termo bicicletas, sujeito paciente, portanto. Bicicletas é o núcleo, ele está no plural, logo o verbo deve obrigatoriamente concordar com o sujeito paciente também no plural. Número 4, portanto, pronome apassivador PA. Veja número 5, fica-se triste com tantas notícias ruins. Verbo ficar neste contexto é um verbo de ligação. Verbo de ligação mais C. Qual é a classificação deste C? Muito fácil e muito simples. Nós estamos diante do pronome indeterminador do sujeito. Logo, a frase está na voz ativa, o sujeito é indeterminado, portanto, e além disso, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular, da mesma forma que a número 3, verbo na terceira pessoa do singular, da mesma maneira que a frase número 2, verbo necessitava na terceira pessoa do singular, ok? Então tome bastante cuidado com isso, porque quando houver o PIS, não vai haver concordância, o verbo vai permanecer na terceira pessoa do singular sempre. Mas com PA, você deve tomar cuidado, porque o verbo vai concordar com o sujeito a que ele se refere. Número 5, portanto, PIS, pronome indeterminador do sujeito. Eu espero que você esteja acertando tudo até este momento. Vamos analisar a número 6. Discorda-se do gabarito. Qual é a forma verbal? Discorda. Quem discorda, discorda de alguma coisa. Eu não posso dizer discordo o gabarito. Isso quer dizer que essa preposição é obrigatória. Logo, nós estamos diante de um verbo transitivo indireto. VTI mais C. Qual é a classificação deste C? Ele é um pronome indeterminador do sujeito ou um pronome apassivador? É lógico que ele é um pronome indeterminador do sujeito, é o PIS, portanto, com VTI nós temos PIS, com VL nós temos PIS, com verbo intransitivo, ou seja, simplesmente VI, nós também temos PIS, como nós vimos lá na aula
anterior. E com PA, nós temos o quê? O verbo transitivo direto ou o verbo transitivo direto e indireto. Então, nesta última frase, discorda-se do gabarito. Do gabarito é simplesmente o objeto indireto, aquele termo que completa o sentido de um verbo transitivo indireto com uma preposição obrigatória. Frase está na voz ativa, exatamente isso. Frase na voz ativa, sujeito indeterminado. Não sei quem discorda do gabarito, não posso determinar quem está discordando do gabarito. Logo, nós estamos diante do pronome indeterminador do sujeito. E aí, como foi? Como você se saiu? Você acertou todas as questões? Conseguiu gabaritar todas as frases? Você errou uma ou duas? Coloque o seu resultado aqui nos comentários deste vídeo. Se você ainda ficou com dúvida, eu também sugiro que você coloque a sua dúvida nos comentários, que eu vou tentar responder da melhor forma possível. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, dê um like também nesse vídeo, porque você sabe muito bem que é por meio do seu like que eu consigo medir se este vídeo é interessante, se você gostou de vídeos de exercícios, se você quer mais vídeos como esse aqui, fazendo a resolução passo a passo logo após a teoria. Então deixe o seu like para eu saber que esse conteúdo está sendo útil para você. O que eu vou fazer na próxima aula? Eu vou comentar passo a passo uma questão de concurso do CESP sobre esse assunto, ok? Então não vamos parar por aqui. O primeiro vídeo você viu a teoria objetiva e direcionada. Agora você resolveu alguns exercícios, 6 frases para você colocar isso em prática, e depois disso nós vamos resolver propriamente uma questão de concurso, ok? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você acompanhar e para você receber o próximo vídeo. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!